Olá, olá, olá! Vamos para a nossa terceira aula do nosso curso Meu Primeiro Inventário. E hoje nós vamos falar sobre qual as documentações que vocês vão solicitar para o seu cliente no momento que você vai ali dar início ao processo de inventário. Na primeira aula a gente falou sobre a primeira reunião, como ouvir o cliente, o que perguntar para ele, né? Qual as perguntas que devem ser feitas para ele, os detalhes que atrasam o processo de inventário. E na segunda aula nós falamos dos detalhes que fazem com que o processo também possa andar mais rápido. Fizemos ali um checklist para que você possa fazer essa primeira reunião com o seu cliente. Na aula de hoje, nós vamos falar da documentação, passo muito importante que você vai dar para iniciar o processo de inventário, ok? Então você não vai pensar em petição, não vai pensar em cálculo de TCMD, não vai pensar em partilha, nada disso. Se atente primeiro à documentação. A partir da documentação é que você vai tirar conclusões sobre aquele inventário. Falamos também da possibilidade do processo ser extrajudicial e judicial, que depende da condição socioeconômica do cliente, se o cliente vai ter condições de pagar as custas, os emolumentos cartorários, as custas judiciais, o imposto tem que ser pago à vista, o imposto no extrajudicial precisa ser pago antes de concluir o processo. Já no judicial você pode fazer o processo e depois de concluído o processo e homologado a partilha, você vai recolher o imposto se houver imóveis na partilha. Então, tudo isso faz muita diferença, né? Falamos também que o extrajudicial é necessário que os herdeiros sejam maiores e capazes. Se o inventário envolver incapaz, que são as pessoas menores de 16 anos, ou com uma enfermidade grave, provavelmente vai ser direcionado para a justiça, apesar de hoje já haver uma resolução do CNJ que diz que há possibilidade de se fazer o inventário extrajudicial que envolva incapazes, tanto o inventário quanto o divórcio. Porém, pelo menos na minha localidade aqui no estado do Pará, os cartórios estão criando muita objeção e pedindo muitos requisitos que acaba que é mais interessante você ir para o judiciário. E também envolve o Ministério Público, então a burocracia fica muito maior. Agora, se for todos herdeiros maiores e capazes, você consegue ir para o extrajudicial, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a documentação. Qual a documentação que eu devo solicitar dos meus clientes no momento que ali eu fechei o contrato de inventário? Lembrando que eu ainda vou falar de honorários, tá? Eu ainda não toquei nesse assunto. Se você estiver ansioso aí, provavelmente vai ser na próxima aula. Então, você vai pedir ali a documentação do falecido, né? Falecido ou falecida. Você vai solicitar, lógico, certidão de óbito, tá? Dessa pessoa falecida. É o documento inicial para começar o inventário. Você vai pedir os documentos pessoais dessa pessoa, RG, CPF, comprovante de residência, para verificar qual era a localidade, qual era o último domicílio da pessoa falecida. Isso também vai trazer consequências na competência da jurisdição do inventário. A gente vai falar sobre isso aqui no curso, tá bom? E você vai pedir também os documentos do patrimônio, né? Geralmente inventário envolve imóveis. Geralmente a família quer vender um imóvel ou quer fazer logo a transferência para os herdeiros, para no futuro não haver confusão. Um dos herdeiros quer comprar a outra parte dos irmãos. Geralmente é por isso que eles procuram advogado, tá? Porque se o herdeiro for continuar morando no imóvel, por vezes eles procrastinam o inventário. Eles vão ali levando com a barriga e não querem fazer o inventário por todos os custos que envolvem a burocracia do processo. Porém, quando um dos herdeiros ou mais querem vender o imóvel, aí sim eles vão procurar um advogado e você vai ser esse advogado preparado para fazer esse inventário, tá bom? Então vamos lá. Certidão de óbito, documentos pessoais do falecido, documento do patrimônio, certo? Lembrando que se esse falecido, falecida for casado,
você tem que se atentar também à certidão de casamento dele, tá? Você vai ali pedir a certidão de casamento dele e vai verificar se aquele patrimônio foi constituído após a constância do casamento. A maioria das pessoas são casadas sob o regime da comunhão parcial de bens. Nós ainda vamos falar também de regime de bens aqui nesse curso. Mas entenda que a maioria das pessoas, 90, 95% das pessoas, são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Então você vai pegar ali aquela certidão de óbito e vai verificar se aquele patrimônio foi constituído depois do casamento. Por quê? Porque se ele foi constituído depois do casamento, geralmente o que acontece, a pessoa compra o imóvel depois que casa, metade daquele patrimônio é do outro cônjuge. Então, se o outro cônjuge ainda for vivo, haverá a meação. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade do patrimônio não vai entrar no inventário. Apenas a outra metade vai entrar no inventário. E essa outra metade vai ser dividida entre os herdeiros, ok? Porém, se esse outro cônjuge também foi falecido, já for falecido, imagina que uma família procura você porque o João, que era casado com a dona Fernanda, o seu João faleceu na década de 80 e a dona Fernanda faleceu aqui próximo de 2020, né? Então, ela tinha metade do patrimônio e o seu João também. O correto é você analisar a matrícula do imóvel, que a família vai entregar para você. Você vai pedir uma matrícula atualizada desse imóvel e vai verificar se ali foi já averbado o inventário do seu João. Vai perguntar para a família, foi feito o inventário do seu João? Por vezes, como o tempo foi muito longo, a família não lembra, não tem mais a memória se foi feito o inventário ou não. Então você vai ter que pesquisar, vai ter que ir lá no site do Senzec, jogar ali o CPF do seu João, ver se o seu João foi feito o inventário dele, e se não foi averbado na matrícula do imóvel, é porque também não foi feito. E aí você vai ter a necessidade de fazer 2 inventários e não somente um. Isso foi um erro que eu cometi no meu primeiro inventário. Eu não tomei esse cuidado, não verifiquei esse detalhe, fiz o inventário da viúva e depois fui perceber que o inventário do primeiro cônjuge falecido ainda não tinha sido feito. E a família queria vender o imóvel e isso fez travar a venda. Então, eu estou aqui precavendo você para você tomar esse cuidado, ok? Outro detalhe, verificar se o herdeiro é pré-morto ou pós-morto, como eu falei na aula anterior. Se, vamos dizer, João casado com Fernanda, tem 2 filhos, Mário e Alberto. Alberto falece depois de seu João. Dona Fernanda ainda é viva. Mas Alberto deixou um filho, né? Uma criança, um adolescente. Como Alberto faleceu depois do seu João, ele é pós-morto. Então, haverá também a necessidade de abrir um segundo inventário. Então, você vai solicitar a documentação tanto do pai quanto do filho falecido para que também seja feito um segundo inventário. Ok? Então, vamos lá. Certidão de óbito, documentos pessoais, certidão de casamento, se for casado, e certidão do imóvel, se envolver um imóvel. Ah, doutor, não tem imóvel, mas tem uma conta bancária gordinha. Tem ali 800 mil reais, 900 mil reais numa aplicação financeira. O que é que a gente faz? Aí vocês vão ter que precisar de um extrato atualizado daquela documentação, ok? Daquela conta bancária, perdão. Vocês vão nomear um inventariante, vão fazer uma escritura de inventariante no cartório, que custa um pouco mais de R$1.000, se a família tiver condições de concordar. Se a família não concordar, não tiver condições, aí vocês podem ir até a justiça, entrar com processo judicial e pedir para o juiz nomear o inventariante. Com o despacho do juiz, com a ordem judicial, você vai até a instituição financeira e pede um extrato atualizado e segue com o processo judicial ou extrajudicial, caso você deseje. Ok? Então, se ele deixou uma empresa, como é que funciona, doutor? Aí você vai ter que pedir o contrato social com a última alteração. Você vai ter que pedir o balanço patrimonial para o contador dessa empresa, porque a partir desse balanço patrimonial é que você vai ter uma ideia do valor do patrimônio.
E aí vai verificar quantas cotas o falecido ou a falecida tinha para poder levar para o cálculo da partilha e do imposto. Perfeito? Então, documento do imóvel, se envolver imóvel, documento extrato atualizado, se envolver uma conta, e se envolver uma empresa, você vai pedir ali o contrato social. Perfeito? E se envolver veículo, você vai juntar o documento do veículo, tá? E dos herdeiros, o que é que você vai pedir? Você vai pedir os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. Quem for casado, você vai pedir a certidão de casamento. Quem for viúvo, você vai verificar se a certidão de óbito, se o óbito já foi averbado na certidão de casamento, ok? Dos herdeiros. E, basicamente, os documentos são esses. Se forem 3 herdeiros, você vai pegar a documentação dos 3 herdeiros e do cônjuge sobrevivente. Se forem 4 herdeiros, também. Lembrando que aqueles herdeiros que forem casados, você também vai pedir a documentação dos cônjuges dele, tá? Identidade, CPF, comprovante de residência. Perfeito? Então, tome esse cuidado, pegue essa documentação, analise com calma. Não precisa você pegar a documentação e já sair correndo, ok? No vídeo anterior também falei sobre as certidões, atualização das certidões. Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, vale apenas por 90 dias. E a certidão de imóvel por 30 dias. Você não vai atualizar de imediato. Você vai verificar se o patrimônio, se o falecido deixou alguma dívida, tá? E só depois que você tiver a certeza que não há dívidas, que você tem toda a documentação necessária, é que você vai atualizar e levar para o cartório, se o processo for extrajudicial. Por quê? Porque o cartório exige documentos atualizados, tá? Outra documentação importante é você tirar a certidão negativa de testamento. Doutor, onde eu tiro essa certidão negativa? No site do Senzec. Você vai digitar aí Senzec, tá? No Google e vai aparecer lá .org.br. Você vai clicar com o seu token de advogado, você vai acessar e vai solicitar essa certidão, que custa um pouco mais de R$90. Ok? Se ela der negativa, você vai pegar essa certidão, também vai levar para o processo de inventário. Depois que você tiver essa documentação, aí você pode se direcionar para a sua Secretaria de Fazenda e do seu estado e realizar o cálculo do ITCD. Com o ITCD em mãos, o seu cliente vai pagar o boleto com a certidão de quitação e toda essa documentação, e aí sim você vai fazer a petição de partilha e requerimento de inventário, ok? Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Comenta aqui embaixo se você sabia desses detalhes do inventário. E não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui o canal. Se inscreva e toque no sininho para receber os próximos vídeos. Até mais!